Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso culto esta noite, transmitido pela internet. Mesmo estamos com permissão para hoje e temos pessoas aqui, culto presencial limitado a 30%. Então estamos também transmitindo pela internet. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão conosco para nós orarmos a Deus, apresentando ao Senhor o nosso culto neste domingo, domingo de Páscoa. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus, da terra, Pai eterno, santo, maravilhoso és tu, ó Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor que te é devido, Senhor. E a tua igreja, Senhor meu Deus, se reúne esta noite para te adorar, para entregar a ti, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, sejam todas a ti, ó Deus. E as nossas orações, meu Deus, são entregues a ti, porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos à oração, Senhor, que fazemos neste lugar. As tuas mãos estão estendidas, ó Deus, sobre nós. Visita, Pai querido, os nossos irmãos, os que estão perto, os que estão longe, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja o nosso condutor nesta noite, ó Deus. Fala conosco pela tua palavra, recebe, ó Deus, porque tudo é para ti. Nós abrimos este culto alegres, Deus, celebrando neste domingo em que celebramos a ressurreição do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa Páscoa, a Páscoa verdadeira. A ti, Senhor meu Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você que tem sua Bíblia, eu quero ler junto com os irmãos o Salmo de número 24. Salmo de Davi, de número 24, que diz o seguinte: nos acompanhe aí da sua casa, onde você estiver. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Nesta noite, meus irmãos, nós não temos o nosso grupo de louvor. Eu gostaria de louvar com os irmãos 2 hinos da nossa harpa, mesmo não tendo músico. Vamos louvar junto, vamos cantar, entoar esses louvores ao Senhor nosso Deus, adorando e exaltando o nome dele. Vamos louvar o hino 200 da nossa harpa, é bem conhecido dos irmãos, o bondoso amigo. Hoje nós celebramos esse bondoso amigo, nosso Cristo Jesus, que ressuscitou por nós na cruz do Calvário. Hino 200 na nossa harpa. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo
gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Lembre-se, quando te desprezarem, que Cristo foi o mais desprezado diante dos homens. Dentre os homens, o mais desprezado, Isaías declara isso. Homem de dores, aleluia. Mas o nosso Jesus foi crucificado e ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vive. E porque ele vive, há uma esperança. Vamos louvar o hino 545, os irmãos também conhecem muito bem. Porque ele vive. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória
o meu Jesus, que vivo está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Como diz aquele amigo meu, né? Para um cantor você é um bom pregador, não é verdade? Mas, irmãos, nós precisamos adorar o Senhor. E eu sei que os irmãos juntos estão louvando aí nos seus lares. E nós viemos para adorar o Senhor nosso Deus. E nesse momento eu quero convidá-los para nós orarmos, fazermos o nosso clamor, como temos feito nos cultos, clamando por todos aqueles que estão enfermos. Esta semana tivemos muitos pedidos de oração, são muitas pessoas que nós estamos orando continuamente, que precisam de um milagre, precisam da cura, e Deus tem curado muitos Deus tem curado. E alguns Deus tem levado. E esses a quem Deus tem levado, tem recolhido, oremos pelas famílias que estão tristes, enlutadas, abatidas, para que o Espírito Santo, o Consolador, console esses corações. Oremos também pelas nossas autoridades, não devemos sempre orar por elas, para que Deus dê sabedoria e direção a elas e salve-as. Porque Jesus veio para nos salvar. A nossa Páscoa, o nosso Salvador, o nosso Libertador é o Senhor Jesus. Eu também sei que os irmãos desejam oração para seus lares, suas casas, então vamos todos orar neste momento, apresentando as nossas necessidades, esses pedidos de orações ao Senhor Deus. Oremos. Deus Santo, Deus Eterno e Poderoso, Senhor, mais uma vez nos chegamos aos teus pés, orando como igreja, Deus, concordando com os milagres, concordando com as petições, ó Deus, que são apresentadas diante de ti. Porque o Senhor Jesus nos disse que se houverem 2 ou mais que concordarem sobre algo, o Senhor faria, Pai querido. E nós te pedimos, Deus, por um milagre, Senhor meu Deus, nestas vidas, daquelas pessoas, ó Deus, a quem nós temos orado continuamente, que estão enfermas. E também, meu Pai, por todos os enfermos. Aqueles que nós não conhecemos, nós sabemos, o Senhor conhece, Deus. E há muitos que têm orado por essas vidas também, Deus. Visita aqueles que estão nas UTIs, nas internações, nas enfermarias, aqueles que estão em tratamento nos seus lares, Deus, para os curar, para os fortalecer, para vencerem esta doença, Senhor meu Deus, e outras doenças também que têm assolado a humanidade, Pai querido. Tem misericórdia, Deus, destas pessoas, desta vida e do teu povo. Obrigado, Senhor, por estes que o Senhor tem curado, que são muitos, Deus, que o Senhor tem tirado desta enfermidade. E nós cremos que o Senhor continuará curando e salvando. Deus, toma nas tuas mãos os médicos, enfermeiros, técnicos, todos que estão envolvidos, Deus, nos hospitais, para que, Senhor, eles tenham força, vigor, Deus, para ajudar nessa cura destas pessoas. Pai, também te pedimos pelas famílias que estão tristes, enlutadas, que o teu Espírito Santo esteja consolando esses corações e estas vidas. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênçãos, ó Pai eterno e maravilhoso, ó Deus de toda glória, esses homens e mulheres, Senhor, os familiares, Deus, destas vítimas, cobrindo-os com tua graça. Senhor, também meus irmãos, minhas irmãs, cujos lares têm sido colocados diante de ti, e eles têm necessidades que o Senhor as conhece, Pai.
visita-os, supra as suas necessidades, cura, Senhor meu Deus, os enfermos. Em nome de Jesus, Pai, nós também queremos te pedir pelos nossos governantes, seja na esfera federal, estadual, municipal, nos poderes legislativo, executivo, judiciário, que o Senhor os guarde, que o Senhor os dê sabedoria, que o Senhor os dê direção, ó Deus, e que eles te conheçam e saibam que só o Senhor é Deus e que só em Jesus há salvação e vida eterna. Dê, Senhor meu Deus, direção a estes homens, que eles governem, Deus, debaixo das tuas mãos com honestidade, Deus, com os princípios que o Senhor tem ensinado ao teu povo, à tua igreja. Pai, nós oramos a ti, Deus, esperando somente em ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós somos o teu povo e somos dependentes do Senhor. Por isso oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai querido, e te pedimos também, meu Deus, que o Senhor abençoe teus filhos, tuas filhas que têm mantido, Senhor meu Deus, esse ministério, essa congregação funcionando, que tem devolvido seus dízimos e tem ofertado. Abençoa, Deus, supre as suas necessidades, Pai querido, supre a sua dispensa, cumpra as tuas promessas, Senhor meu Deus, que o Senhor tem feito a estas vidas. Pai, agradecido que somos, oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que não têm podido vir trazer seu dízimo e sua oferta, a tesouraria, veja que está no link do vídeo aí, passando o número da conta da nossa congregação no Banco Bradesco. Você pode fazer Pix também, se o banco for outro, pode fazer o Pix colocando a agência e a conta, e vai aparecer o nome da igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. Amém? Meus irmãos, eu quero, nesse domingo de Páscoa, é um domingo diferente. Já é o segundo ano em que a nossa Páscoa não tem tido a presença dos irmãos. Nós não temos feito mais os teatros, os louvores voltados para isto. Mas é um momento que nós estamos passando. Sabemos que em breve isso vai passar e nós poderemos estar novamente nos reunindo. As crianças apresentando, os adolescentes, enfim, a igreja, né, servindo ao Senhor com alegria. E eu quero meditar com os irmãos, nesse domingo, no texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que fala sobre o Verbo se fez carne, e nós vamos ler até o verso 5. Evangelho segundo João, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Meus irmãos, muitas pessoas no domingo de Páscoa têm dificuldade em compreender o verdadeiro significado cristão da Páscoa. Para isso, nós precisamos compreender a Páscoa, nós precisamos retornar ao Antigo Testamento. Quando da libertação do povo judeu do cativeiro no Egito, em que estavam ali há mais de 400 anos, e naquele momento
o povo era afligido pelo faraó, pelos reis do Egito. E clamam a Deus por um libertador. E Deus levanta então dentre os homens um príncipe chamado Moisés. Um homem com muito conhecimento, mas que não tinha habilidades de liderança ou de falar em público, mas que Deus o levantou para libertar o povo do Egito. E todos conhecem muito bem a história de Moisés. Como o faraó não deu muito atenção a Moisés, Deus envia as pragas ao Egito, até o dia em que o faraó, depois da morte dos primogênitos do seu filho mais velho, resolve expulsar o povo do Egito. Então Deus manda a Moisés que os judeus, naquela noite que antecedia a sua saída, sacrificassem, ou seja, matassem um cordeiro, espargissem o sangue daquele cordeiro. Isso foi na morte dos primogênitos. Expandisse o sangue daqueles cordeiros nos umbrais, nas janelas, nas portas, e comessem aquele carneiro, e chamassem outras pessoas para comerem todo o carneiro, para que o anjo da morte, que iria matar os primogênitos, não visitasse os lares dos judeus. Esse carneiro tem um significado importante, esse sangue espargido, porque é nesse momento que o povo verdadeiramente é liberto do cativeiro. E depois passam 40 anos no deserto. O que nós precisamos entender é que quando no livro de Êxodo Deus institui o sacrifício de animais como oferta pelo perdão dos pecados, pelo holocausto para que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados, isso acontecia através de um sacerdote. Esse sacerdote era sempre o elo de ligação entre Deus e os homens. Então, quando os sacerdotes e os levitas ofereciam esse animal em sacrifício, o sangue desse animal era espargido sobre o povo e o sangue cobria a multidão de pecados. Isso faz uma alusão com a saída do cativeiro, que foi a morte de um animal. E que também faz alusão com o princípio, com o arqué de que fala João, e que aí nós podemos fazer essa lá com Gênesis, onde também é oferecido um animal em sacrifício a Deus. Bom, Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que não encobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. E aí, eu gostaria de fazer uma pausa nessa história para nós falarmos e entendermos um pouco o que João está falando aqui no capítulo 1. Quando João diz no princípio, ele está falando na criação dos céus e da terra. Ele está falando que naquele momento em que todas as coisas foram criadas, Jesus já estava ali com Deus. E o texto em grego diz que esse verbo, que é traduzido na língua portuguesa como verbo, que significa logos, e logos é uma palavra cujo significado representa tudo que existe, seja no mundo físico ou não, tudo que é material ou não, tudo que existe está no logos. E esse logos estava no princípio, com Deus. E dali Deus então faz todas as coisas que existem. Observe que o texto, no versículo 3, diz que nada
que foi feito se foi, se não fosse com ele. Então, sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, ou seja, sem ele não existiria nada, sem o Logos. Por quê? Porque esse era o princípio em que Deus utilizava para fazer todas as coisas. Faça-se, passou por Jesus. Então, esse verbo, que é o Logos, era participante de Deus e se torna, então, o libertador de toda a humanidade em Cristo Jesus. Aí eu quero que você entenda o que eu estou querendo explicar. O versículo 5, 4:5, no 4 diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Muita gente hoje ainda não compreende o que Jesus fez na cruz. Outro dia eu li um texto de um coronel, que eu não me lembro o nome, em que ele criticava essa questão de que Jesus, por que um Deus vai morrer na cruz? Vai sofrer, vai padecer. E essa noite eu quero trazer isso à luz de muitas pessoas. Por que a luz? Porque na escuridão, ou seja, nas trevas, ou seja, sem a clareza necessária, nós não podemos compreender as coisas que nos estão ocultas. Alguém consegue na escuridão enxergar alguma coisa? Você no máximo pode tatear, mas enxergar a realidade, a verdade, você precisa de uma luz. E as Escrituras nos dão esta luz de que nós precisamos para compreender. Então, quando João diz assim, a luz resplandece nas trevas, ele está dizendo, olha, quando nós chegamos à luz, ao entendimento e à clareza necessária, nós começamos já a compreender. Mas se estivermos em trevas, não vamos compreender. Então eu não quero aqui dizer que luz é Deus e trevas é o diabo, o inimigo, o inferno. Não. Luz é a clareza que nós precisamos para a compreensão, e as trevas é quando nós estamos no escuro, no máximo tateando, ou seja, especulando, achando, pensando sobre algo, e não chegamos à clareza necessária ao entendimento. Amém? Muito bem. Então, esse sacrifício que era oferecido com o sangue espargido de animais, agora Deus, numa perfeita alusão ao entendimento humano, vem e oferece seu filho como um cordeiro para o sacrifício. Um cordeiro santo, um cordeiro sem pecado, um cordeiro com sangue limpo, puro. O cordeiro que pode limpar, que pode curar, que pode transformar toda a humanidade. Aqui no capítulo 1 de João, no versículo de número 29, há uma declaração de João Batista. E ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tira? Porque o pecado era, pelo sacrifício dos sacerdotes, lá no Antigo Testamento, ele era apenas encoberto. O que isso quer dizer, pastor? Que o pecado, o sangue espargido, ele cobria. Mas o pecado estava ali
encoberto. Agora, com o sacrifício que Deus prepara através do seu Filho como o único cordeiro que pode fazer isso, não é mais de encobrir, mas é de tirar o pecado do mundo. E por que Jesus pôde tirar o pecado do mundo? Bom, aí eu gostaria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu disse que iria procurar esclarecer isso. Versículo 46, Jesus diz assim: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, que na verdade aqui traduzido por Eli, Eli, ele está falando Elohim, Elohim, lema sabachthani. Ele está dizendo: Deus, Deus, não sinto a tua presença. Deus, Deus, não sinto a tua presença. O livro de Isaías diz que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e nosso Deus, os nossos pecados. Paulo também, quando escreve os Romanos, em capítulo 3, 23, 6, 23, ele diz assim, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, destituídos foram da presença de Deus na sua vida. Quando o homem que já entregou, quando o homem, qualquer ser natural, está em pecado, está em erro, ele está separado de Deus, ele não consegue sentir a presença de Deus, ele não consegue compreender as Escrituras e para ele tudo isso é treva. Mas hoje Deus fala contigo e esclarece isso que você precisa entender. Então, quando Jesus está dizendo isso, a Bíblia até traduz, diz assim: isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a tradução que é feita. Mas ele está dizendo, Elohim, Elohim, lema sabachthani. Ou seja, Deus, Deus, não sinto a tua graça, não sinto a tua presença. Por que Jesus, que era um com Deus, que era o verbo de Deus, que era o Logos, onde tudo estava contido, onde Deus tirou tudo para construir agora, não sente mais a presença de Deus? Justamente por conta do pecado. Mas que pecado, se Jesus não tinha pecado nenhum, o meu e o seu ter pecado, que foram naquele momento colocados sobre a vida de Jesus. Jesus ali como sacrifício eterno se entrega como sacrifício, derrama o seu sangue pelo pecado de toda a humanidade. Aleluia. Aleluia. Derramou o seu sangue não para encobrir os pecados, mas para tirar o nosso pecado. Para arrancar o pecado que nos fazia separação entre nós e Deus. Por que Deus fez isso? Porque é desejo de Deus que nós estejamos unidos a Ele. Que toda a criação esteja unida a Deus, não esteja separada dEle por causa da desobediência e do pecado. E desobediência não é desobedecer o pastor, o padre, o bispo, seja lá quem for. Desobedecer é andar contrário à vontade de Deus. Contrário àquilo que a Bíblia nos ensina, contrário aos ensinamentos que Jesus coloca diante de nós através das Escrituras. Jesus sofreu e padeceu por mim e por você na cruz para nos libertar. Para nos libertar de toda doença, de todo mal, de toda enfermidade. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, mas por que tem tantos doentes? Eu quero que você entenda que Jesus ele veio para nos libertar. Se você pegar a sua Bíblia e ler Isaías capítulo 53, versículo 4, você vai ver. O texto diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todo o pecado da humanidade foi colocado sobre Jesus naquele momento na cruz. Naquele momento ele se sente separado de Deus. Ele sente-se destituído da graça, da presença de Deus, e ele sente essa falta, e ele pergunta: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo a sua presença, mas isso foi apenas por alguns instantes, porque o plano de Deus não era que Jesus padecesse, fosse sepultado e ficasse na sepultura, ou seja, como o escritor de Hebreus diz, que ele descesse às partes mais baixas da terra e ali permanecesse, porque Deus tinha um plano para seu filho, que foi obediente até a morte de cruz, que era ressuscitá-lo ao terceiro dia. E ele, por isso, é a nossa Páscoa, é a nossa salvação, é a nossa libertação. Como João diz no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, o nosso libertador, a Páscoa verdadeira. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso libertador, Ele é aquele que desde o princípio se entregou por mim e por você. A vida de Jesus, mesmo quando era o Logos, era de se entregar. Ele estava com Deus e sem ele nada do que se foi feito se fez, porque ele se entregou para que todas as coisas estivessem acontecendo, para que todas as coisas fossem criadas e forem feitas. Mas o grande problema que nós enfrentamos hoje é que a humanidade tem se afastado de Deus. E apesar de ter um libertador que é Jesus o Cristo, nós vivemos mais arraigados às coisas que não agradam a Deus. E aí a nossa Páscoa, ela toma um outro sentido diferente, que não é mais a da libertação. E agora nós estamos falando de libertação. Porque o texto diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Alguém pode estar dizendo: é libertar do quê? Eu não estou preso? Não está preso? Muito bem. Então eu gostaria que você se libertasse dos seus vícios hoje. Parasse com os seus vícios, seja quais eles forem. Não consegue sozinho. Por quê? Porque precisa de Jesus para ser liberto. Todas as coisas que nós queríamos aqui, que a nossa natureza humana busca, de certa forma nos escraviza. Muitas pessoas são escravos do alcoolismo, da bebida alcoólica, do cigarro, da prostituição, da mentira, do roubo, da corrupção. As pessoas começam a fazer e não conseguem mais parar porque elas ficam escravizadas. Se tornam cativas de algo que não agrada nem a ele verdadeiramente, porque acaba prejudicando, e não agrada a Deus. Tudo que você faz contra seu corpo, contra a sua vida, não agrada a Deus, porque Deus nos formou. Você já fez alguma coisa, né, muito bonita, né? Sei lá, quando você era criança, de repente você fez uma casinha de papel, ou um castelinho de areia, eu não sei, alguém veio e derrubou. É uma coisa insignificante, não é? Mas para você teve muito sentido, porque foi algo que você fez e algo destruiu. Você foi feito por Deus, você foi feita por Deus. Você é a coroa de criação, da criação de Deus, e Deus ama você e quer que você preserve a sua vida, preserve o seu corpo. E para isso você precisa se libertar de tudo aquilo que vem
contra essa tua vida. E a libertação é justamente contra esses conceitos que o mundo tem colocado na vida das pessoas. A vaidade, a soberba, o orgulho. Muitas pessoas não compreendem, não aceitam isso, porque as trevas estão encobrindo. Mas essa noite a luz de Cristo, a clareza, chega para a sua vida, para a sua casa, para te ajudar, para que você verdadeiramente seja livre. Porque Jesus também disse aqui no versículo 36 do capítulo 8, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os grilhões, as correntes, os ferrolhos, tudo que tem te prendido, tudo que tem te travado, tudo que tem te impedido de você orar, de você buscar a Deus, de você levar uma vida consagrada na presença de Deus, Jesus veio para quebrar essas correntes e te fazer livre. Livre para amar, livre para servir a Deus, livre para o adorar, livre para viver uma vida digna. Uma vida que Deus construiu para você, que Deus entregou nas tuas mãos. Jesus, ele foi entregue na cruz, assim como, observe o que eu vou te falar, assim como os animais eram levados pelo sacerdote para o sacrifício, aqueles próprios sacerdotes, os judeus, os fariseus, os sacerdotes no templo, foram que foram prender Jesus e levaram Jesus ao sacrifício da cruz. Aleluia. Você está entendendo por que Jesus é o Cordeiro Santo, é o Cordeiro de Deus? Deus não quebrou de forma alguma a legalidade que existia lá no judaísmo na época do oferecimento de sacrifício. Ele permitiu que os Cordeiros Santos, o Cordeiro dele, fosse oferecido em sacrifício, levado em sacrifício pelos próprios sacerdotes. É certo que ele morreu pelas mãos dos romanos, mas ele foi entregue por aqueles que se diziam servos de Deus, pelo sacerdote. Jesus é a nossa Páscoa, ele é a tua Páscoa, é a Páscoa da tua casa, é a Páscoa da tua família. Não é coelho nenhum que é a tua Páscoa, nem um ovo de chocolate, mas é Jesus, o Cristo, o Redentor da humanidade, o Salvador dos homens, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, como nós lemos aqui no Salmo 24, que já dizia, hein? Ergam a portas as tuas cabeças e entrará o Rei da Glória. Deixa o Rei da Glória entrar na tua casa, no meio da tua família, entrar na tua vida, mudar o teu ser, mudar o teu querer e te libertar verdadeiramente. Louvado seja o nome de Jesus. Só Ele pode te libertar. Não é nem eu, nem você, ninguém pode te libertar. Quem pode te libertar é Jesus, o Cristo. Deixa o Rei da Glória entrar, aleluia. Abra seu coração. Deixa a claridade, a luz de Cristo entrar na sua mente, trazer a luz das Escrituras, aquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero orar por você. Você que está aí na sua casa, você que está aí nos acompanhando pela internet, para que nessa linguagem singela, simples que eu trouxe aqui para você esta noite, apoiado em alguns versículos bíblicos, você entenda esta verdade à luz da Bíblia. Cristo ilumine a tua mente, e que, assim como iluminou a minha e de muitos, faça você entender que Ele é o nosso libertador. Jesus, o Cristo. Deixa eu orar por você. Curve sua cabeça, Deus. Neste momento a tua palavra, Deus, foi pregada sobre teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu naquela cruz para nos salvar. Ele é o nosso libertador. Nele são todas as coisas, tudo é dele, por ele, para ele, como Paulo declara em Romanos. E não há nada que não foi feito se não fosse por Jesus, por intermédio de Jesus em ti, Pai, pela tua palavra que disse faça-se. E Jesus obedeceu até o fim, Senhor. Ressuscitou e hoje está sentado à tua destra, ó Deus. Está conosco em espírito aqui, Senhor meu Deus, para nos guiar, nos conduzir,
para fazer conforme a tua vontade. Pai, quebra nessa noite grilhões, correntes, tudo que tem aprisionado muitas vidas, Deus, e impedido elas de te servir com alegria. Visita nos lares, Deus, visita nas famílias. Nós já clamamos aqui pelos enfermos, por todos, mas agora te pedimos para que essa alma seja liberta. Que a tua luz inunde esta mente, este lar, esta família, para dar a clareza, Senhor meu Deus, do entendimento da verdade de Cristo. E que a nossa Páscoa seja completa em Ti, ó Deus de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, pode deixar nos comentários, coloque seu nome, estaremos orando por você. Se precisar vir aqui conversar conosco na igreja, também estaremos aguardando. Não sabemos como ficarão os cultos, se continuaremos presencialmente ou não, mas vamos continuar transmitindo da forma que temos feito. E esperamos que você esteja conosco, compartilhando das suas necessidades, das suas angústias conosco, das tuas bênçãos também e das tuas vitórias. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, participe das atividades da nossa congregação. Amém? Eu vou orar mais uma vez por você, pela sua casa, para que Deus esteja nos abençoando. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos fazer mais um culto a Ti, ó Deus. Até o dia da sua vinda, Senhor Jesus, nós estaremos aqui cultuando e adorando o Teu nome. Agora, Pai, eu te peço, abençoa teus filhos, tuas filhas, abençoa-os muitíssimo, Deus. Livra-os, ó Deus, de todo mal e estende os nossos termos. Nós oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja sobre todos nós e todos nós digamos amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique em paz, tenha uma semana de vitória.